Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu livrá-lo-ei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Graça e paz seja da parte do Senhor Jesus para com toda a igreja do Senhor na face da terra. Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos os servos do Senhor. A eclésia de Deus que está na terra. Nesta live, quero me apresentar aos nossos amados irmãos e à igreja do Senhor Jesus, a noiva do Cordeiro. Aqui quem está vos transmitindo esta mensagem de esperança, de fé, de despertamento, junto com uma palavra revelada, é o vosso amigo pastor Carlos Silva, pastor do Ministério Sal da Terra, aqui em Jardim Paraíso, Rio de Janeiro. Eu quero, junto com os amados irmãos, junto com a igreja do Senhor, com os irmãos, pastores, missionários, presbíteros, evangelistas, apóstolos, bispos, evangélicos, católicos, espíritas, budistas, quero neste momento fazer menção de algo que pode mudar a história das nossas vidas. Já estivemos aqui em um período de oração, de joelhos dobrados. Já estivemos aqui um período de ligação com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo realmente venha falar ao seu coração, para que o Espírito Santo realmente venha provocar um movimento espiritual na sua casa, na sua vida, na vida da sua família. Quem sabe você está aí do outro lado desta live, na sua casa, no seu quarto, no sofá da sua sala. Quem sabe você está na rua. Não importa o lugar que você esteja agora, eu só quero te dizer uma coisa, meu amado e minha amada irmã: Deus vai falar com você neste exato momento. Esta palavra
Na linguagem dos escritores, é pão, é fogo, é mel, é espada, é escudo, é lâmpada, é água que lava. Ela tem finalidades plenas na vida daquele que acredita na palavra de Deus. A palavra ela leva, a palavra ela eleva, a palavra fortalece, certifica, vivifica, ela desperta, ela fortalece, ela dá vigor, ela dimensiona a vida daqueles que estão com as tuas vidas baseados na palavra. A Bíblia Sagrada é um livro magnífico. Foi um dos primeiros livros impressos no mundo. A Bíblia Sagrada no Velho Testamento foi escrito no hebraico. No Novo Testamento ela foi escrita no grego koiné, que era o grego da plebe. Não o grego clássico, mas sim o grego koiné. E foi este grego chamado koiné que Jesus e os apóstolos usaram para escrever as Santas Escrituras canonizadas. A palavra canonizada significa escrituras que servem de embasamento, que servem de ética, que servem de ensinamento, tanto na área social como também na vida espiritual de cada pessoa. Eu quero junto com você ler um texto da palavra do Senhor. Eu quero que você pegue aí a sua Bíblia agora. Eu vou te dar 1 minuto para você pegar a sua Bíblia. Corre, porque o que vai ser falado aqui pode não se repetir nunca mais. Pegue aí a sua Bíblia. Abra, meu amado irmão, a sua Bíblia junto comigo no livro, o Evangelho segundo nos escreveu São Mateus. A Bíblia Sagrada ela tem 4 evangelhos. Ela tem o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos e João escreveu para a igreja. Aprove Deus que nesta noite, neste exato momento, nós estaremos fazendo uso da palavra do Senhor que está registrado no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, do capítulo de número 16, por favor. Capítulo 16, versículo de número 18, que diz-nos assim a palavra do Senhor: também eu te digo que tu és Pedro. Quando ele fala Pedro, ele fala em grego, em aramaico, ele usa uma expressão Petros, que significa fragmento de pedra, lasca de pedra. Ele diz: te digo que tu és Pedro, Petrons, Petras, e sobre esta pedra, aí ele já apontou para ele. Quando ele aponta para ele, o significado muda para rocha inabalável. E ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando ele usa a expressão inferno, ele está falando sobre todo levante, todo ataque, toda investida de principados, potestades, hostes da maldade, demônios, falanges. Ele está falando de anjos decaídos, infernais, que se levantam contra a igreja para paralisar a igreja. Possa ser que neste exato momento o céu brasileiro, o Brasil, um país onde temos muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus, um país de 212 milhões de brasileiros. O Brasil ele é contido de
aproximadamente 16 a 17 milhões de evangélicos, pentecostais, neopentecostais, tradicionais, simpatizantes, pessoas que oram, pessoas que buscam, pessoas que estão na mata, pessoas que estão nos montes, pessoas que estão de joelho neste momento, pessoas que estão na live, pessoas que estão no Facebook. Compartilha comigo. Eu quero nesta noite que você sinta realmente o que é o Espírito Santo atuando na vida da sua igreja. Individualmente, de ser pastor, eu sou vaso do Senhor, eu sou um profeta aqui nessa noite. E eu quero ser profeta para a sua vida. Eu quero ser profeta para o seu coração, para a sua família. Individualmente, de qualquer coisa que você esteja enfrentando ou passando, quaisquer dificuldade que você esteja envolvido, há uma solução para o seu problema. Há uma solução para esta enfermidade. Há uma solução para este coronavírus que está aterrorizando o meu país. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Foi pela primeira vez Jesus usou a expressão eclésia. Desde o Velho Testamento, desde Gênesis até Malaquias, ninguém, nem Moisés, nem Elias, nem Josué, nem Isaías, nem Ezequiel, nem Jeremias, nenhum dos profetas menores tinha usado essa expressão eclésia. Igreja. O que significa, pastor Carlos, eclésia? Fala para mim, já que o senhor é um hermeneuta. Eu vou te falar. Eclésia significa um povo, uma assembleia que se santificou no Rágios para fazer a vontade de Deus, saídos de dentro do mundo para fora. Eclésia, Assembleia dos Santos, um povo lavado e redimido, aquele povo que João evangelista viu adiante do trono pós a epineia, ou seja, o rapto da igreja. Ele viu milhares e ele perguntou: quem são esses? De onde vieram? E o anjo diz: são os que vieram de grande tribulação, pela qual estão vestidos de branco adiante do trono de Deus. Isso é um assunto mais para frente. Jesus diz que as portas do inferno, ou seja, as iniciativas comandadas por Lúcifer, um querubim decaído, hoje governa falanges de demônios do espaço sideral. O seu trono está no cosmos e ele comanda principados, meus amados. Ele comanda potestades. Pastor, o que é principados? Principados são chefes demoníacos que comandam falanges, que comandam legiões. E o que são potestades? São demônios ferozes com capacidades demoníacas espantosas de mexer com países, com cidades, com autoridades, com departamentos, seja em qualquer área que for, seja na área política, seja na área religiosa, seja na área socialista. Combater, enfrentar, confrontar com a igreja, principalmente com a igreja, porque a igreja está debaixo de 8.000 promessas. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros, 1.173 capítulos, 31.187 versículos, 597 bilhões 486 milhões de letras. A Bíblia tem 32.000 promessas. 8.000 promessas são para a igreja, o restante das promessas são para Israel. Quer saber alguma das promessas que são para a igreja? João capítulo 15, versículo 7, Jesus diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Salmo 91, verso 11 diz:
porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropece com os teus pés em pedra. Em pedra. Tropeço. Pisarás o leão e o áspide. O que significa pisar o leão? Fala, pastor, já que o senhor é um hermeneuta. Pisar o leão significa dominar, através da força espiritual, a força dos potestades. Potestades não são demônios comuns, amados. Potestades não são demônios simples. Potestades são demônios com autoridades vindo de Lúcifer para parar pastores, para fechar igrejas, para turbar o evangelho na terra. Potestades são demônios que podem atrofiar uma cidade, um governo, uma estabilidade espiritual. Se não houver uma vigilância, se não houver orações, como nos dias de Daniel, no capítulo de número 10, diz que Daniel estava em oração e jejum e havia potestade no ar. Havia demônios, falanges, principados no ar. Daniel orou, Daniel pediu, Daniel jejuou, Daniel santificou, Daniel acreditou, porque Daniel tinha um espírito de excelência. O que está faltando no evangelho são pessoas que levam o evangelho a sério, são pessoas que realmente vivem a palavra. Irmãos, estamos vivendo uma época de crentes meninos, de crentes mentirosos, de crentes adúlteros, pastores interesseiros, pastores estrelinhas. O que está faltando são homens que abrem mão da luxúria. O que está faltando nos dias de hoje são pessoas que abrem mão da vaidade. Depois que chegou essa palavra ministério no Rio de Janeiro, no Brasil, em todos os lugares, as pessoas se envaidecem. O meu ministério. Irmão, sabe o que significa a palavra ministério? Eu quero mandar aí essa mensagem para os meus amigos. Sabe o que significa ministério, irmão? Você tem um ministério? A palavra ministério significa prestação de serviço para o próximo. E aí, você tem usado o seu ministério para prestação de serviço para o seu próximo? Você tem ajudado os irmãos que estão na prova lá na sua igreja? Você tem ajudado as viúvas da sua igreja? Ou você está comendo a lã das ovelhas? Ou você está gerando salário para você se estabilizar, para andar de carro, com divisa no ombro, dizendo que é ungido, dizendo que é majoritário de Deus? Amados, essa provação que está pairando na face da terra é um teste de Deus, é um experimento de Deus para ver quem é que vai botar a cara nesse momento. Há um discernimento a ser entendido. Qual é o discernimento desse momento? Coronavírus em um país, em outro país, pessoas morrendo, pessoas ficando doentes. Essa peste que está descrita na Bíblia Sagrada, Jesus já tinha falado, os apóstolos já tinham avisado, a Bíblia já tinha avisado que ia chegar um momento difícil, ia chegar um momento em que a terra seria abalada. Está se espantando de quê, pastorzinho? Está se espantando de quê, irmão missionário? Cadê vocês da oração? Cadê vocês que roda, que pula, que dança, que fala em mistério? Está com medinho? Está com medo de vírus? Eu quero ver quando começar a perseguição contra a igreja. Eu quero ver quando as autoridades começarem a mandar fechar a sua igreja. Eu quero ver quando começar a se levantar leis para parar a igreja, para perseguir crente. Irmãos, estamos vivenciando um momento apenas de uma proliferação de um vírus chamado Covid-19. Covid-19 significa o quê? Que este vírus, desde 2019, ele já começou a contagiar algumas pessoas em alguns países. Estão culpando os chineses, estão culpando isso, estão culpando. A culpa não é de ninguém, isso é cumprimento da palavra. As autoridades vigentes do nosso estado do Rio de Janeiro, o senhor governador Wilson Witts, ele determinou o fechamento de várias repartições
de comércios, de meio de transporte. Alguns pastores conscientes, com sabedoria, para preservar o povo, o rebanho, vão suspender os cultos nestes dias de alarme, de alerta, em que devemos ter cuidado. Mas isso não impede de você entrar na live e aproveitar e falar umas verdades para o povo, a igreja. Deixa eu falar uma coisa. Irmãos, eu tenho que falar. Como eu estou gostando dessas coisas que está acontecendo, esse alarme. Pastores suspendendo culto, irmãos assustados. Sabe o que significa isso? Arrumação na casa. Eu lembro de Ezequiel, capítulo 2. Filho do homem, põe-te em pé, e eis que eu te envio a casa de Israel, aos filhos rebeldes, porque eles são. Eis que eu te envio aos filhos rebeldes. Quanto crente rebelde, quanta bagunça na igreja, quanta confusão no evangelho. Não é o evangelho que é uma confusão. Deixa eu deixar isso bem claro. O evangelho de Jesus, que é as boas novas, boas de salvação, nunca foi uma bagunça. Você entra lá em Atos capítulo 3, capítulo 4, e você vê que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, perseverava na união, no partir do pão, tudo que tinham era em comum, e ninguém que tinha falava que aquilo era lhe próprio dele mesmo, mas o Senhor lhe acrescentava todo dia uma alma. E detalhe, irmãos, maravilhas e sinais e prodígios e milagres eram feitos pelos apóstolos. Por que cego não anda? Por que cego não vê? Por que coxo não anda? Por que hoje não tem milagre? Faz-se o culto, tem uma rodaria. Esses irmãos parecem até bailarina. Não acontece nada, é corinho, 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 corinho. Eu vejo no Facebook os cultos. Roda, 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 roda. Não acontece nada. Batismo com o Espírito Santo tá raro. Convida lá o camarada, paga Uber, paga isso, o camarada cobra lanchinho, cobra isso, cobra aquilo para pregar, aí vem prega, fala uma porção de coisa, não ganha uma alma, aleijado não anda, cego não vê, mudo não fala. O que está acontecendo com a igreja? Eu vou responder. Tendo conserto nos altares. Jesus está querendo conserto nos altares. As pessoas estão com medo de confrontar, com medo de perder ovelha. Tá com medo de perder ovelha? Você tá com medo de perder ovelha? Falar a verdade, falar que aquela ovelha está em fornicação, ela vai para o inferno por causa de você. Você tá com medo de falar para aquele irmão parar de mentir, de ser 71 trapaceiro, ele vai para o inferno por causa de você. Você está escondendo debaixo do tapete porque é parente seu. Vai você e os seus parentes morar com Satanás no inferno. Sabe por quê? Evangelho é um novo pensar, um novo agir e um novo sentir. Evangelho é renúncia, irmão. E evangelho é verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas pastor Carlos, tem que ter amor com as ovelhas. Eu não posso jogar a ovelha lá no mundo. Essa ovelha veio da maconha. Essa ovelha veio lá da prostituição. Ela foi prostituta. Ela foi garota de programa, mas dentro da igreja ela tem que ficar livre dessa pombagira. Cheio de pombagira na igreja, irmãos. Como é que é a igreja? É um âmbito de transformação. Então o camarada é 7-1 lá fora, aí vai chegar dentro da igreja, continua sendo 7-1, aplicando golpe nos outros, é isso mesmo? Então o camarada lá fora, ele bebia, enchia a cara de cachaça, e chega na igreja, de vez em quando ele tem que encher a cara de cachaça, se embriagar, é isso mesmo? O camarada tinha uma esposa lá fora e chega na igreja e vai trocar de uma, de duas, de três, de 4, de 5, é isso mesmo? A mulher estava lá fora, estava acostumada lá, pagodear, fazer acontecer, chega na igreja, vai ficar da mesma forma. Igreja, irmão, é lugar de transformação. Se a tua igreja
ela não está causando impacto de transformação nas pessoas, fecha a tua igreja. Fecha, porque esse ministério não está servindo de nada. Se a tua igreja está poupando garotinho com a mão caída, você sabe o que eu estou falando? Fecha o teu ministério, porque esses garotos têm que ser homem. Homem é homem, mulher é mulher. Homem não tem que ser feminado. Eu vou repetir, está na Bíblia. Aonde, pastor? Me fala então, já que o senhor é teólogo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Não preciso nem abrir a Bíblia. A Bíblia só tem 31.173 versículos. Só 20 mil veio para cá. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Tá bom? Não entrará no reino de Deus os beberrões, os ladrões, os feiticeiros, os afeminados ou efeminados. O que é efeminado, irmão? Fala aí pra mim, o que é efeminado? Fora que tem lá no princípio de Romanos, no capítulo 1, a corrupção da natureza humana. Mulher se inflamando com mulher. Eu fico preocupado quando eu chego em determinados lugares que eu vejo gente com Bíblia debaixo do braço, com um sapato desse tamanho no pé. Irmã, falando grosso, igual homem. Eu fico preocupado quando eu chego em um lugar onde ali parece que tem uma santidade. Sabe aquela santidade do pano? Mas ali tá cheio de gente com a mãozinha quebrada. E aí, irmão? Não se transformou? Não tem doutrina na sua igreja? Teu pastor não fala a verdade para você não? Para com esse negócio, irmão, de falar fino. Homem de Deus tem que falar grosso. Homem de Deus tem que ser homem. Homem de Deus tem que namorar, noivar e casar. Mulher de Deus tem que namorar, noivar e casar. Nesse negócio de ficar trocando toda hora não. Então troca-troca. Toda hora o irmão chega com uma namorada na igreja. Irmãos, eu não quero ser chato. Eu não estou aqui para dar sermão em ninguém. Mas esse negócio de coronavírus, deixa eu deixar bem claro isso aqui. Esse negócio de coronavírus que está afetando o mundo. O Espírito Santo me diz, sabe o quê? Sabe o que o Espírito Santo me diz? É uma arrumação que eu quero dar na minha igreja. O ímpio já está perdido. Lá fora é homem com homem. Lá fora é mulher com mulher. Lá fora é filho matando pai. Lá fora é corrupção no Congresso. É corrupção na Câmara. É corrupção em Brasília. Lá fora é gente que desrespeita a gente, que mata a gente, que sequestra a gente, que dá golpe em pessoas, dá golpe em famílias. Mas o compromisso do Espírito Santo nesse momento de pânico, porque essa pandemia, estão falando sobre pandemia, que é algo que abrange vários lugares, estados, municípios, países, cidades. Essa pandemia é uma permissividade de Deus para dar uma arrumação na igreja. Por quê, pastor? Na igreja não tem os profetas? Mas os profetas de hoje só sabem entregar, sabe o que, irmãozinho? Carro, chave. Só sabe entregar que o irmão vai voar em um pássaro de aço. Só sabe entregar que o irmão vai gravar um DVD. Os profetas de hoje, eles só querem estar nos estandartes, dos folders, dos Facebook, dizendo: tal dia eu vou estar pregando em tal lugar, tal dia eu vou estar cantando em tal lugar. Virou estrelismo. A única estrela que eu conheço na Bíblia, uma caiu, que foi Satanás, Lúcifer, que era conhecido como estrela da manhã também, estrela da alva. E a outra que eu conheço
É a estrela da manhã, Jesus Cristo. Ele é o eu sou. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o primeiro, eu sou o último. E tá cheio de gente com eu. Eu sou o pastor. Aí eu quero convidar os pastores amigos. Pega aí o meu endereço aí. Pega aí no Face. Liga pra mim, vamos marcar uma reunião aqui na nossa cidade para fazermos uma união pastoral. Esquece ovelha. Para ver se você é vaidoso nesse negócio, dessa linha de raciocínio seu. Porque, irmão, o evangelho na terra, principalmente aqui no Brasil, tá assim, sectarista. O que é sectarismo? Sectarismo religioso é aquele camarada que ele diz assim: não, eu sou de Deus, eu tenho Espírito Santo, eu tenho visão, eu tenho revelação, eu tenho poder, Deus me chamou. Mas evangelho não é divisão, amado. Evangelho não é divisão. Evangelho não tem acepção de pessoas. Evangelho não pode ter discriminação. Evangelho é união. A Bíblia Sagrada fala de união o tempo todo. A Bíblia fala que dois estavam juntos. A Bíblia Sagrada fala aí de dois em dois, é a duplicidade. A Bíblia é o livro de números. Número 1, número da unidade. Número 2, da duplicidade. Número 3, número da trindade. Número 4, número universal. Número 4. Número 5 nos fala de talento. 5 virgens loucas, 5 virgens prudentes. Número 6 nos fala da insuficiência humana, do governo humano. É o número 6. 666, número da besta, em Apocalipse, capítulo de número 13, tá? Versículo 13 e 18, é o número da besta. 66, que é um outro assunto sobre o Mundex, os chips. O chip que vai ser implantado, tá vindo aí. Já tá fabricadinho os chips para ser implantado na mão das pessoas. Moeda vai acabar, cartão de crédito vai acabar, dinheiro, moeda corrente. Vai acabar CPF, vai acabar identidade, RG vai acabar. Os chips já estão preparados. O anticristo não vai demorar muito, já vai sentar na cadeira para começar a governar. Coloca uma coisa na sua cabeça, crente. Estreitou, tá estreitando o negócio. Ou você vira crente de verdade, ou então você tá fora do plano da salvação. Ou você renuncia a essa sua carne que faz você mentir, faz você adulterar, faz você ter esse viciozinho que você não consegue largar. Faz você. Deus está cobrando o conserto da sua igreja. Que isso, pastor Carlos? Esse movimento do coronavírus no mundo inteiro é tudo por causa da igreja que está na terra? É para que a igreja se conserte e se prepare. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Com os maiores líderes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, das maiores capitais do Brasil, estão entrando em oração. Esses homens não tinham tempo para orar. O negócio deles era só isso aqui, ó. O negócio deles era só empresa. Igreja virou empresa, evangelho virou um grande negócio e ovelha virou produto. Para encher a igreja, as pessoas fazem quaisquer coisa. E a igreja está cheia de problemas dentro dela. A igreja está cheia de pecado. Tem pecado no santuário, tem pecado na nave da igreja, tem pecado na administração, tem mentira, tem farsa. Aí quando chega alguém com uma palavra verdadeira, esse não prega mais na minha igreja, esse daí não prega mais, esse daí não prega mais. Em muitos lugares, você que gosta de pregar a verdade, em muitos lugares, você não vai ser mais convidado para pregar, porque as pessoas gostam
nos dias atuais, de palavra que preenche o seu ego. Ei, pastor, você é homem de Deus. É homem de Deus no púlpito, é homem de Deus no santuário, mas dentro de casa é um ogro. Dentro de casa ele é um camarada totalmente frio. Ama todo mundo, menos a esposa. Ama todo mundo, menos o filho. Ama todo mundo, menos o marido. Ama todo mundo, mas não consegue ter amor por aquilo que Deus colocou nas suas mãos para cuidar. E aí, irmãozinho? É conserto ou não é? Coronavírus não vai pegar em crente consertado, não. Coronavírus vai pegar em crente sem vergonha. Crente que nunca tomou vergonha na cara, crente afeminado, crente mentiroso, crente beberrão, crente trapaceiro, crente linguarudo. Ô, irmão, quanta mentira, fofoca, quanta conversa fiada no meio da igreja. Gente falando de gente pelas costas, irmão. Você não tem vergonha não, irmão, de falar do seu pastor pelas costas? Você não tem vergonha de falar da mulher do pastor pelas costas? A família do pastor sofre. A família do pastor sofre. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas são covardes. Elas congregam com você, elas riem pra tua cara, elas te abraçam, mas quando está lá no contexto dos bastidores, elas te arrasam. E quando você entra em um vento, uma luta qualquer, parece que tem uma torcida que fica torcendo, porque diz ainda lá, Deus está pesando a mão. Sabe por quê, irmãos? Estamos vivendo um momento de pessoas falsas. Lá no livro de Timóteo, no capítulo 3, e há de ser que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, em que os homens serão avarentos, amantes de si, ingratos, profanos, sem afeto natural, pregando a palavra, mas negando a eficácia dela. São esses que se introduzem pelas casas e levam mulheres cativas de pecado. Irmão, eu nunca vi uma época de irmãs sem compromisso, fofoqueira, fofoca no monte, fofoca na igreja, fofoca antes do culto, fofoca depois do culto, fofoca em casa. Não tem compromisso com o horário, não tem compromisso com a obra. Quando o pastor escala as pessoas para fazer evangelho, fazer qualquer coisa, as pessoas são relaxadas, sem compromisso, obreiro sem compromisso, obreiro sem palavra, gente que não gosta de investir na obra. Não são dizimistas, não são pessoas que não conseguem investir na obra do Senhor, pessoas que não conseguem investir na casa de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque essas pessoas pensam em si própria, amantes de si. Estamos vivendo uma época de pessoas que são amantes de si. Elas estão se preocupando, sabe com o quê? Eu sou missionário. Eu sou pastor. E Deus falou para Ezequiel: eis que eu te envio aos filhos rebeldes da casa de Israel, porque eles são rebeldes, eles vão te resistir, mas eis que eu faço a tua fonte dura como um diamante para resistir eles. Sabe o que está faltando nos dias de hoje? Gente que não tem compromisso com gente. O que acontece aqui, irmãos, é que dentro de uma igreja, às vezes, todo mundo tem rabo preso com todo mundo. Todo mundo sabe do erro de todo mundo. Aí ninguém pode pregar para ninguém, porque o filho daquele de lá rouba, porque o outro fuma uma maconha, porque a filha da outra é uma pombagirazinha. Aí todo mundo tem rabo preso, não pode falar. Mas Deus ainda tem pessoas na terra que não tem medo de falar, e não tem rabo preso, e não tem medo de Satanás. Esse é que é o problema. Então esse momento de coronavírus, de pandemia, de fechar a igreja, suspender culto, de doença, que não sei o que, isso vai passar.
Vai, pastor? Vai. Vai passar. Aí quando passar esse período de suspende igreja, sei o quê, PPP, porque ninguém, coloca uma coisa na tua cabeça, ninguém consegue resistir, suportar uma crise, porque está atingindo área financeira, está atingindo área econômica, está atingindo famílias, igrejas, transportes, emprego, área alimentícia, está atingindo várias áreas e ninguém suporta a crise por muito tempo, ainda mais quando é em várias áreas, ninguém suporta. Então isso vai passar. Passando isso, uma vez posto, passando isso, o Espírito Santo vai chamar todo mundo e vai falar: e aí, vocês gostaram de suspender os cultos? Aí o Espírito Santo vai perguntar assim: aí, pastor, você gostou de suspender o culto da sua igreja? É claro que ninguém está gostando. Sabe por quê? Em cada culto tem uma oferta. Sabe por que ninguém está gostando? Porque em cada culto tem um irmãozinho lá com seu envelopinho de dízimo. Irmão. Sabe por que ninguém está gostando? Porque em cada culto há um interesse em alguma coisa. Um quer aparecer, um quer pegar um negocinho. Em cada culto acontece alguma coisa. Estão suspendendo o culto. Até porque a igreja, para algumas pessoas, é um glamour. É um trono. Ele sentou ali e falou: eu sou um... Eu já falei. Eu sou é Jesus. Você sabia que na Bíblia Sagrada tem pessoas que estiveram no topo? Eu quero que você... A fama, o topo, é muito perigoso estar no alto. Quanto mais alto, pior é o tombo. Quanto mais alto a sua responsabilidade, quanto mais alto é o poder, quanto mais alto é, maior é a responsabilidade, maior é o tombo. Cuidado. Deus, Ele ortogou poderes. Deus, Ele deu capacidades espirituais. Nós temos hoje grandes homens de Deus. Nós temos hoje mulheres que Deus usa poderosamente. Eu vejo isso. Nesse exato momento tem pessoas que estão me assistindo que são pessoas de Deus, são pessoas de oração, são pessoas tementes, são pessoas que acreditam, são pessoas que Deus confiou o ministério sobre os seus ombros, confiou ovelhas, confiou rebanho, confiou revelações. Mas cuidado com o que você fala, cuidado com o que você faz. As nossas atitudes trarão resultados. Nesses movimentos, nestes dias de quarentena, nestes dias de igreja fechada, de cultos suspensos, reflita, o Espírito Santo está falando, é hora de arrumar a casa. É hora de tirar o pecado dos meus púlpitos, dos meus altares. É hora de arrancar a mentira desse ministério. É hora de tirar essa capa das suas costas. Eu não estou falando da capa que Elias deixou para Eliseu, não. A Bíblia diz que quando Bartimeu foi curado, ele lançou a capa longe, aquela capa suja de mendigo, capa da sujeira. Quanta gente de capa, quanta gente de máscara, quanta gente que Deus quer tirar a máscara, quer tirar a capa, gente soberba, gente metida, hipócrita, prega uma coisa que não vive. Gente que prega uma coisa que não vive.
Gente que se comporta no meio da igreja como se fosse o bambambam, bam, bam, mas por trás das cortinas o seu pecado já está cheirando mal. Ah, mas não é só ovelha não, é gente de divisa, gente de mídia, gente que está pregando em grandes congressos, mas depois que termina o congresso vai para motéis com prostitutas. Gente que prega em grandes congressos, mas depois vai cheirar um pozinho de cocaína. Gente que prega em grandes congressos, mas depois fica marcando encontro com garotões. Gosta de garotão. Como é que é? Gosta de garotão. Toma uma posição. Sabe o que diz em Apocalipse, irmão? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, diz assim: não entrará no reino de Deus os adúlteros, os fornicadores, eu vou dar a interpretação de tudo isso, os beberrões, os mentirosos, os idólatras, os glutões, glutonaria, adúltero. O que é adúltero? Adúltero é aquele que se mistura. Tem lá a sua esposa, mas está de olho em marido dos outros, está de olho em mulher dos outros, está de olho em outra pessoa. Só em pensar, só em desejar já é adultério. Você sabia disso? Só em pensar, só em desejar já é adultério. Então, meus amados irmãos, não vem para cá com isso não. Adultério é pecado. Gente pregando em adultério. Fornicação. Fornicação é gente que não é casado, mas vive naquele namoro. Vive junto. Pastor, eu vivo junto porque eu não tenho condição de casar. Conversa com o seu pastor, pede ajuda para você sair desse estado de fornicação. Pede ajuda. Quando a gente está em dificuldade espiritual, você tem que pedir ajuda. Pede. Aquela mulher pediu vasilhames emprestados. Ela pediu. Bartimeu pediu. Várias pessoas pediram. Pedir e dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Pede ajuda. Pegar o cigarro. Pede ajuda. Eu não consigo tirar esse água do meu coração, porque na minha infância eu fui estrupado, na minha infância eu fui violentada. Para esse rancor, essa mágoa sair de dentro de você. Pede a Deus para fazer cura interior dentro de você, para que o Espírito Santo venha te limpar. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Fornicação, aos fornicários, aos bens. Camarada passa o ano todo lá, por aí nas vigílias. Chegou o carnaval, ele cai. Que é fraco. A carne fala mais alto. Chegou Natal, ó. Vai lá pra casa do parente lá e ó. Aí chega dentro da igreja como se nada tivesse acontecendo. E aí? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Em Daniel capítulo 2, versículo 22, diz assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece os que estão em trevas, porque com ele mora a luz.
Não há nada encoberto que não seja descoberto. Coloque isso na tua cabeça. Não há nada encoberto que não seja descoberto. Os feiticeiros, a feitiçaria é uma das práticas mais terríveis. Há uns 3 anos atrás se ajuntou alguns feiticeiros na Bahia para fazer uma feitiçaria contra os pastores do Brasil para parar, estagnar o evangelho. Não conseguiram. Porque de 10 milhões de evangélicos, rapidamente pulou para 16, quase 17 milhões de evangélicos, homens que clamam, que pedem. Hoje somos quase 17 milhões de pessoas que clamam a Deus por fogo, por graça, por poder, por unção. E nada consegue parar um homem de Deus debaixo da unção. Nada consegue parar um pastor que vive com a vida no altar. Nada consegue parar uma missionária. Você, missionária, coloca realmente a sua vida nas mãos do Senhor, para que Deus possa te abençoar. Deus vai entrar com providência na sua vida. Deus vai entrar com providência dentro da sua casa. Que Deus abençoe a irmã Maria Moreira, o irmão Isaías, Gabriel, o irmão Adriano. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te usar, o Senhor vai te honrar. Receba essa palavra aí, você que está aí me assistindo aí nessa live. O Deus de Israel vai te exaltar. Ele vai te honrar. Ele vai te levantar dessa fraqueza. O inimigo tentou te derrubar, o inimigo tentou te parar, mas ele vai te levantar. Não tem prazer na queda do homem. O Espírito Santo não tem prazer em ver você caído. Levante-se. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Coronavírus não vai parar a igreja de Deus. Coronavírus não vai tirar a unção dos profetas. Coronavírus não vai de jeito nenhum arruinar a estabilidade daquilo que Deus estabeleceu. Coloca isso no seu coração. Eu sou profeta para a sua vida. Deus vai te honrar. E antes de terminar estes decretos, vai haver algo que vai surpreender o povo de Deus. Deus vai surpreender a sua igreja, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. Sabe o que diz a Bíblia, meus amados irmãos? Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. Diria ele, não faria? Ou falaria ele, não confirmaria? Deus está confirmando grandes coisas da sua vida. Deus está confirmando. Sabe por quê, irmãos? Isso tudo que está acontecendo, o Espírito Santo, ele está testando o seu povo. E eu acredito na vitória. Eu acredito na bênção. Eu acredito que Deus, ele vai de jeito, ele não vai deixar com que o inimigo prevaleça nesses momentos. Amanhã teremos oração, amanhã teremos uma nova live. Eu vou entrar numa live amanhã, no mesmo horário, às 8 da noite. Às 8 da noite. E é pesado ainda, porque amanhã eu vou trazer uma revelação forte. Deus está me revelando aí que um irmão aí, está aí do outro lado aí, está necessitado de oração. Seu coração está apertado, está angustiado, irmão. Em o nome dessa palavra.